Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá? A Pro falou para vocês que eu ia gravar, né, uma videoaula sobre o Jeremias Alma, e tá aí. A Pro é a terceira vez que eu tô gravando, tá, gente? Porque assim, a Pro gravou uma vez, aí não gravou o áudio. Aí fui gravar a segunda vez, aí a segunda vez o slide ficou parado. Agora eu estou indo para a terceira vez, e a terceira vez vai dar certo, por quê? Porque eu estava resistente em acrescentar uma informação e eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então vamos lá. Jeremias Alma, tá? Então, o que é o Jeremias Alma? É uma jornada de autoconhecimento e ancestralidade e orgulho racial através dos quadrinhos, tá? Então, o que nós temos? É a continuação de uma jornada. Que é legal, gente, que eu fiquei super motivada. Que é assim, Jeremias Alma é a continuação de Jeremias Pele. Só que nós não lemos a Jeremias Pele, eu já procurei lá na árvore, não tem, né? E eu fiquei alucinada para ler esse livro. Por quê? Porque essa HQ, Jeremias Pele, é o início da história, né? É a questão que ele passa pelo racismo, a tristeza que ele está, tudo mais. E é um livro que ganhou o prêmio Jabuti, ou seja, um prêmio que realmente valoriza a boa literatura. Então, o que acontece? É o aprofundamento, então, da trajetória desse personagem, que foi criado pelo Maurício de Souza, que é o Jeremias, após sofrer racismo. O Jeremias, então, nesse caso, ele está muito introspectivo, está triste, questionando quem ele é, de onde ele vem, qual o valor dele. E com o roteiro do Rafael Calci, então, por exemplo, a ilustração e o roteiro não foi do Maurício de Souza, apenas o personagem, o Jeremias, tá? Então, com o roteiro do Rafael Calça e da arte do Jefferson Costa, a história em quadrinho, ela combina poesia visual com cenas do cotidiano, mostrando que o contraste entre o trauma e a esperança. E o que é incrível é que, assim, a história em quadrinho, conforme a gente já viu em sala de aula, usa a linguagem multimodal, ou seja, a ilustração e a escrita. Mas você observa que no quadrinho você tem várias páginas que apenas tem imagens, e as imagens passam muito mais mensagem, muito mais informação do que se tivesse uma escrita ali. Isso que é maravilhoso, né? E fora que o gráfico tá lindo, né? A arte gráfica tá maravilhosa. Qual é a ficha técnica desse livro? Nós temos os autores, então, Rafael Calcio e o Jefferson Costa, é a editora Panini, tá? E foi lançado em 2022. Então, é um livro bem recente, HQ bem recente. Qual que é o significado, então, da alma? O título, ele reflete o que? A busca interior do Jeremias e a descoberta, né, a redescoberta da própria essência diante de uma sociedade que tenta apagar isso, né? Então, é aquilo que o racismo tenta desumanizar e, no caso, o que é esse significado alma? Ele está fazendo o reconhecimento, né, o que está trazendo do seu interior, a sua ancestralidade. Certo, gente? Então vamos lá. O que mais que nós vemos aqui? Nós vemos outros elementos também. Então, aqui, por exemplo, a gente observa que a ancestralidade e a identidade são o mote de toda a história em quadrinho. E aí, o que nós vemos lá de muito interessante é o quê? A memória coletiva. O Jeremias, ele compreende o quê? Que a história do seu povo é também a sua, fortalecendo a autoestima e o pertencimento. Então, vamos lá. Quando ele começa a ter interesse em saber um pouco mais da sua ancestralidade? Quando ele vai na casa do Franjinha, e o Franjinha mostra o quê? Ele mostra a família dele, que a família dele é descendência italiana. Então, ele mostra, e aí nessa, o Jeremias liga uma luzinha no Jeremias, aí o Jeremias fala assim, poxa, eu preciso conhecer a minha ancestralidade. E isso trouxe para ele uma reflexão e um pertencimento. Bom, o que mais? A continuidade, quer dizer, conectar-se às gerações anteriores para saber o seu passado e desta forma justificar o seu presente, entender o que ele passa no presente, dando sentido à jornada dele. A cura espiritual. Então, ele começa o texto muito triste, ele começa a história triste, porque no livro anterior ele sofre muito preconceito. E aí ele está triste, então ele começa o Jeremias Alma muito triste. Mas nessa jornada que ele fez de
saber da sua origem, saber da sua ancestralidade, fez com que ele se reconectasse emocionalmente e espiritualmente e se fortalecesse num caminho espiritual que trouxe para ele cura, tá bom? Então, aí tem a mensagem: nossos passos vêm de longe. O presente só se entende à luz da trajetória ancestral. Então, a gente só entende o presente entendendo a nossa história. Então, por isso que a história, a nossa história e a disciplina história é tão importante, porque a gente está vivendo hoje o que foi passado lá na nossa história. Então, é importante a gente conhecer. Quais são as questões raciais abordadas dentro da HQ Jeremias Alma? Então, nós temos o racismo estrutural, ou seja, o Brasil ele tem um racismo em sua estrutura, tá? Então, diariamente, você vê pequenas violências, olhares, piadas, estigmas, construção da subjetividade negra desde a infância. Aí fala da questão do cabelo, da cor da pele, do lugar que você está. Então, a sociedade brasileira, infelizmente, tem um racismo estrutural muito forte. A educação, ele traz essa questão também, a educação como libertadora. A gente observa que o Jeremias é um menino que lê muito, que escreve muito, e os pais também são pessoas instruídas. E o que acontece, gente? Quando a gente conhece, quando a gente se instrui, quando a gente tem conhecimento, a gente se liberta. Por quê? Porque quando você tem o seu conhecimento, você consegue argumentar, você consegue saber os seus direitos, seus deveres. Então, é uma transformação, uma consciência social. Qual outro elemento, qual outra questão trazida também para a gente? É o afeto e a representatividade. Ou seja, a família negra com dignidade, com amor, contrapondo-se aqui aos estereótipos que são passados nas histórias, nas TVs, que é a questão da violência, é a questão da agressividade, que não tem nada a ver. Não é? O orgulho racial também, a questão da transformação do Jeremias. O Jeremias, que era um rapaz inseguro, depois que ele começou a conhecer a sua ancestralidade, ele tornou-se forte, porque ele percebeu que a história do negro dentro do Brasil traz o quê? Além de beleza, força, toda a questão cultural que está permeada a nossa cultura, né? O que mais? O papel da família. O papel da família dentro do Jeremias é algo importante, imprescindível para ele. Por quê? Porque nessa jornada, a família mostrou para ele que a cor da pele não é motivo de vergonha, e sim motivo de orgulho. E nessa HQ mostra o que? O amor da família, o apoio da comunidade, que são essenciais para que o Jeremias entenda que sua negritude não é um peso, não é algo ruim, e sim é uma força, é uma potência. Tudo bem? Que mais? Aí, para a sala de aula, quais foram os objetivos da bolar toda essa videoaula? Compreender o auto-reconhecimento e orgulho racial, no caso do Jeremias, tudo bem? E identificar situações de racismo. Então, é importante a gente identificar situações de racismo, porque nós temos que ser, além de identificar as questões do racismo, nós temos que ser antirracistas, temos que tomar atitudes, ok? Refletir sobre a ancestralidade e a resistência. Todos nós temos uma ancestralidade negra, gente. Negra, indígena e europeia. Nós somos uma miscigenação. Então, todos nós temos essa ancestralidade. Uns mais, outros menos, mas todos temos. O que mais? As questões para o debate. O que a gente pode debater dentro da HQ Jeremias? A identidade e o pertencimento, quer dizer, o Jeremias ele descobre, né, algo sobre si mesmo, a sua ancestralidade deixa ele mais forte e a alma representa isso, tudo bem? A família e o apoio, quer dizer, o papel da família na formação da identidade e sobre a valorização da sua ancestralidade é muito importante. O amor e a educação são transmitidos. E isso faz toda a diferença. A sua comunidade, os seus amigos e os seus familiares. O racismo e a sociedade, outra questão que a gente tem que verificar. Dentro da HQ, onde aparece o racismo? Verifiquem naquele momento do Valentim. O Valentim, ele depois de ter sido desmascarado pelo Jeremias, ele faz uma nova performance teatral e aí o que ele faz? Ele imita o Jeremias, só que ele coloca estereótipos do Jeremias, tudo bem? Então, ele usou de vários elementos racistas ali para deixar o Jeremias constrangido, né? E quais foram os sentimentos que o Jeremias mostrou depois da posição lá do Valentim, quando o Valentim fez aquela peça teatral dele depois, tá?
A educação e a consciência. Como que a escola, como que nós podemos combater o racismo? Tudo bem? Qual a importância da representatividade? Então, quando a gente fala em representatividade, a população brasileira, sendo 54% de negros e pardos, ela está sendo representada na questão política? Ela está sendo representada na questão das notícias, âncoras, apresentadores de programas? Gente, quantas pessoas negras e pardas estão representando realmente essa comunidade, né? Na escola, quantas pessoas negras estão à frente? Então, são coisas que fazem a gente pensar, né? E aí a gente vê a questão do racismo estrutural dentro de todos os ambientes que a gente vive. Quais atividades, então, que eu sugiro para vocês, tá? Tem várias atividades aí que vocês podem pensar no momento que vocês forem apresentar o trabalho de vocês. Lembrem-se que podem ser até 7 pessoas e que precisa ser algo que impacte, que faça uma reflexão e que seja bonito, com muito respeito. Então, vocês podem fazer produções textuais, ou seja, poemas, vocês podem fazer slam, pode fazer paródias, então vocês podem fazer dança, tá? Pensem em algo bacana, tá? Uma produção textual pode ser uma dramatização, e aí, no caso, pode ser dança, pode ser uma dramatização sobre um pequeno texto, sobre uma pequena cena, uma atividade artística, pensem, vocês podem pintar um desenho, um quadro, um cartaz para representar a questão da ancestralidade, da diversidade. Tudo bem? Uma pesquisa cultural. Quais pessoas negras marcaram a nossa cultura brasileira? E tem muitas, tem diversas. Depois nós vamos falar um pouquinho disso, porque inclusive na história em quadrinho aparece diversas pessoas, personalidades e personagens marcantes da história brasileira. Tudo bem? Vamos lá. E aí agora a gente vai falar um pouquinho das personalidades que aparecem sim lá no livro, tudo bem? Que aparecem lá na HQ. A Carolina Maria de Jesus, que ela é a escritora do Quarto de Despejo, que é o diário de uma favelada, ou seja, é uma autobiografia. Então ela conta nesse livro como era a vida dela dentro da favela, né, onde ela morava, e que ela cuidava das crianças, que ela tinha os filhos dela, que ela cuidava das crianças, e aí, lá no Jeremias, ele menciona que o poder da escrita da Carolina, que narra o quê? A sensibilidade e a experiência da pobreza e da resistência negra. Né? Ela representa o quê? A voz da mulher negra, periférica, a força da palavra como libertação. Então, a Carolina de Jesus, apesar de não ter podido frequentar a escola e tudo mais, ela escrevia. E o interessante é que no livro dela, ela escreve de uma forma muito simples, né, de forma muito. Ela escreve do jeito que ela fala. Então, não é seguido uma norma formal da língua portuguesa. Né? É muito interessante. Se vocês tiverem oportunidade, é muito legal, muito, muito bacana. E lá o Jeremias lê um livro que evoca a importância de dar nome às dores. Então, ele dá nome às dores que ele tem para tentar o quê? Fazer com que ele consiga enfrentar os problemas, assim como a Carolina fazia. E aí nós temos uma outra escritora, que é a Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo, uma das obras dela é Pôncia Vicêncio, que é Olhos d'Água, que é do livro Olhos d'Água, são contos, né? Então tem vários contos nesse livro. E aí, no HQ, traz ecos do conceito de escrevivência. O que é isso? Escrevivência é um termo criado pela Conceição Evaristo, que é o quê? Escrever a própria história como forma de resistência e de afirmação. Então, a Conceição Evaristo ouviu relatos de muitas pessoas e aí ela transformou essas histórias que ela ouviu em contos. Ou seja, os contos da Conceição Evaristo são relatos de fatos reais. Tudo bem? Tem mais. O Jeremias compreende que a voz da experiência também tem um valor literário e social. E a ideia presente é que as nossas histórias, elas precisam ser contadas por nós mesmos. Ok? Que mais? A Lélia Gonçalves, que é uma socióloga, antropóloga, feminista negra brasileira. Então, ela traz a questão da identidade afro-brasileira e a consciência do pertencimento. E aí ela define o quê? Que o Brasil é racista e machista.
Tudo bem? Então, a nossa sociedade, ela precisa amadurecer, porque ela ainda é racista e machista, tudo bem? Que mais? O Abdias do Nascimento, que foi um ativista e um artista criador do teatro experimental, o primeiro teatro dos negros, né, em que a arte negra como espaço de resistência e dignidade. Então, as cenas colocam o Jeremias como o quê? Sendo protagonista, tudo bem? O Lima Barreto também, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que ele é um escritor negro que, embora citado diretamente, ele não é citado diretamente lá, mas ele evoca o quê? A cultura afro-brasileira e a crítica social. Ele representa que o negro enfrentou o racismo e exclusão desde a virada do século XX, desde sempre, né, gente? Machado de Assis, gente, é um ícone da literatura, tá? Ele é um ícone da literatura. Ele, deixa eu só colocar aqui, eu vou tirar. Então vamos lá. Continuando, para vocês verem a importância e a influência do negro na nossa comunidade, na nossa sociedade, tudo bem? Então olha lá, as imagens que aparecem lá no livro, eu peguei alguns, né, ó, a Carolina de Jesus ali embaixo, né, o Lima Barreto, então tem várias imagens, ó, o Machado de Assis, então nós temos a Conceição Evaristo, então olhem lá, é uma obra que é transformadora. Por quê? Jeremias Alma é mais que uma HQ, é uma jornada de resistência, de afeto, de reconciliação com a própria história. A obra educa sem ser didática, e ela emociona sem ser triste, e inspira sem ser utópica. Então, crescer sendo negro no Brasil é também aprender a se amar, no mundo que nem sempre te ensina isso. Tá? Então, assim, Rafael Calça e o Jefferson Costa transformaram um personagem infantil clássico em um símbolo de consciência negra, trazendo o quê? Esse diálogo sobre o racismo, a identidade e a verdadeira liberdade do reconhecimento da própria dignidade. Isso aí é muito bacana, né, gente? E aí eu vou mostrar para vocês também, deixa eu só tirar esse aqui, porque era para eu ter aberto um outro aqui, deixa eu excluir. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar o outro que eu gostaria. Vamos ver se nesse tá. Só um minutinho, tá, gente? Só um minutinho. Não, não tá. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu pegar aqui, porque esse foi interessante, que eu queria exatamente mostrar esse para vocês, que é o finalzinho que eu acrescentei. Eu acrescentei por quê? Vou dizer o porquê para vocês. Porque na verdade, a minha eletiva, eu até tinha, né, colocado isso como a minha eletiva, eu tinha pedido para a gente ia fazer eu, a professora Magda, a professora Carla, íamos fazer sobre
o livro Defeito de Cor. E aí eu trouxe também um pouquinho sobre o defeito de cor. Por quê? Porque fala também um pouquinho de Luiz Gama. Então, vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ah, agora eu acho que sim, gente. Agora eu consegui. Agora eu consegui. Então, vou mostrar aí para vocês, tá? Que era o que eu queria mostrar no início, tá? Então, olha lá, gente. Esse livro, Defeito de Cor, que foi escrito pela Ana Maria Gonçalves, e publicado em 2006, é um dos romances mais importantes da literatura brasileira contemporânea. Então, a obra ela tem mais de 900 páginas, ela mistura ficção histórica e memória e narrativa epistolar, quer dizer, abordando temas como a escravidão, a identidade, o racismo e a liberdade e resistência. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho mais aqui. Ó, o livro ele é narrado em primeira pessoa e a personagem principal é a Kehinde, que é uma mulher africana, que ela é nascida em Benin. Ela escreve uma longa carta para o seu filho Luiz Gama. Então, Luiz Gama, ele é citado lá na HQ. Então, por isso que é tão rica essa HQ. Então, Luiz Gama é um famoso abolicionista brasileiro, tá? Ele foi uma das pessoas que lutou pelo abolicionismo. Tá? Então, que foi separada, e aí o que é interessante, que o Luiz Gama, ele foi separado ainda criança. A narrativa acompanha a trajetória dele, do Luiz Gama, desde a infância na África, né, até a captura e do tráfico para o Brasil, né, até a sua luta por liberdade e sua vida como mulher negra em uma sociedade escravocrata. Então, o que acontece nessa história? Uma história lindíssima. A infância na África, né, a questão da Kehinde, que é a Luísa Maim, que é a mãe do Luiz Gama, ela vive uma infância livre em um vilarejo africano até ela ser capturada ainda criança, gente, por traficantes de escravos, e a escritora, ela descreve com riqueza de detalhes todos esses elementos. Que mais? O tráfico e a escravidão do Brasil. Então, nessa história conta que ela foi trazida para o Brasil, ela foi vendida como escrava, e ela passa por experiências traumáticas. Ela é forçada, ela é abusada, ela tem perdas, e ela mantém viva a memória e as suas origens, e o desejo de liberdade. A busca pela liberdade, porque ela queria ser liberta, né? Ela queria a liberdade. Ao longo dos anos, a Kehinde, ela conquista a alforria, aprende o português, torna-se comerciante e ela ajuda, inclusive, na resistência, tá? Ela, inclusive, na resistência, porque ela realmente ela luta para que o seu povo seja realmente liberto. E aí nós temos aí quais são os principais temas aí: a escravidão, o racismo, a mulher negra e a resistência, a identidade e o pertencimento, a memória e a oralidade, e a diáspora africana, que é a travessia e a perda da terra natal, que são temas centrais dessa trama. E aí nós temos então aqui, ó, o Luiz Gama e a Luísa Maim, que é a Kehinde, que Kehinde é o nome africano dela, né? A importância da obra, essa obra, ela é importantíssima. Por quê? Porque ela traz a história de uma forma narrativa, uma forma muito, né, primorosa de se escrever sobre a questão da escravidão no Brasil, tá? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês, ok? Eu espero que vocês caprichem muito nas apresentações de vocês, pensem em fazer algo simples, bonito, respeitoso e que façam as pessoas refletir nessa questão de nós sermos antirracistas. Tá bom, gente? Então, um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que isso ilumine aí a cabeça de vocês e que vocês possam voltar lá ao livro e ter mais ideias, porque lá traz muitas ideias, são muitas influências, são muitas motivações que são geradas pelo livro, tá bom? Um beijo para vocês e até mais, até quinta-feira.